Olá, esses dias eu li uma manchete do jornal The New York Post, do dia 14 de maio, que diz o seguinte: o Sol entrou em um período de bloqueio, o que poderia causar clima frio, fome, etc. Depois eu me aprofundei um pouco mais nessa matéria e vi que vários jornais do mundo noticiaram esse fato, inclusive jornais do Brasil. Se você acessar a internet por esse indexador, você vai encontrar várias matérias sobre isso, dizendo, os cientistas concluíram que a atividade do Sol está de uma maneira bem inferior ao que é normal, e que isso traz reflexos diretos do clima, onde algumas regiões o frio chegará antes do tempo e será mais rigoroso do que foi até então, assim como o calor em outros locais também será fora de época e muito mais rigoroso do que o normal. Isso vai refletir diretamente na natureza em todos os aspectos, inclusive no degelo, nas atividades de degelo no Ártico, etc. Qual é a consequência disso? Ele mesmo está dizendo aqui na matéria, os cientistas mesmos estão dizendo, né? Fome e problemas de diversas naturezas, porque a agricultura vai ser diretamente afetada por conta disso. Quando nós olhamos isso, quando nós observamos o que tem acontecido no mundo e a frequência com que tem aumentado todos esses fenômenos, tipo de tsunami, terremotos, furacões e etc., aí nós somos levados novamente à palavra de Deus. Quando Jesus, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, assim como nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, ele fala a respeito dos últimos acontecimentos que ocorreriam até sua vinda, né? Que se intensificariam na medida em que fosse se aproximando a data em que ele vai voltar, e isso é certo, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar também para julgar aqueles que não são dele, julgar os ímpios, os perversos, os maus, os que nunca quiseram reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E em Lucas, no capítulo 21, ele conversando com os seus discípulos, os discípulos perguntam a ele: e quando, Senhor, vai acontecer? Essas coisas todas acontecerão. E aí ele fala uma série de indicativos, entre os quais ele diz, a partir do versículo 10, o seguinte: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Ele está falando o que aconteceria. Isso tudo nós já estamos vendo acontecer de uma maneira muito mais intensa. Fenômenos que não existiam até alguns anos atrás estão acontecendo de uma forma que surpreende toda a humanidade. A ciência sempre procura uma explicação, não é? Mas a palavra de Deus já vinha dizendo que isso tudo ocorreria, tá certo? E por que Jesus fala isso? Ele fala para nos deixar aflitos? Não, pelo contrário. Ele mesmo continua respondendo aos discípulos dele no Evangelho de João. Ele fala o seguinte: quando ele explica mais uma vez a respeito de tudo que aconteceria, ele diz: olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, eu estou falando isso, mas não é para que vocês fiquem com medo, aflitos. Não, eu quero que vocês fiquem em paz, porque eu venci o mundo. Então, se vocês estão comigo e eu com vocês, nós vamos vencer o mundo juntos. Então, Jesus ele não traz essas informações para que aqueles que são justificados por Deus, pela fé, possam ficar aflitos ou temerosos. Não, ele está prevenindo o que é que vai acontecer para que nós estejamos preparados para quando tudo isso ocorrer. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança.
Então Paulo, ele diz que aqueles que já foram justificados, declarados justos por Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados e para que nós fôssemos declarados justos na medida em que nós recebemos aquele sacrifício dele e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, abrimos o nosso coração, convidamos para que ele entre, faça morada e venha realmente a ser o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Nós somos justificados. E ele diz, olha, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. É através dele, através de Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer paz? Seja justificado pela fé. Você quer paz? Essa paz só vem mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Está muito claro isso na palavra do Senhor. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? O salmista que tinha essa experiência com Deus, da paz de Deus, ele diz assim, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Olha só, o Senhor dá força e abençoa o seu povo com paz, diz o salmista. E o profeta Isaías, ele diz algo também tremendo com relação a essa paz. Ele diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que coisa linda. O Senhor confirma em perfeita paz, não é uma paz qualquer, é uma paz perfeita. Quem são esses que são confirmados em perfeita paz? Aqueles cujo propósito é firme porque confiam no Senhor, confiam nele, confiam em Deus. Se você confia em Deus, se eu confio em Deus, temos paz, a paz de Deus. E que paz é essa? É uma paz diferente da paz do mundo. O próprio Senhor Jesus, mais uma vez, ele conversando com os seus discípulos um pouquinho antes de ser preso, torturado, crucificado, morto e ressuscitou e vive e reina para sempre. Mas ele disse um pouquinho antes de tudo isso acontecer, ele disse para os seus discípulos, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como a paz do mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Outras versões da Bíblia diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo? Que ele ia para o Pai, ele ia para a glória, mas ele estava deixando com aqueles que são dele, com os seus discípulos, ele está deixando a paz. E a paz que ele deixa é uma paz diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela depende de circunstâncias, depende da minha condição física, depende do dinheiro que eu tenho no banco e tantas coisas mais. Mas a paz que Jesus dá é diferente de tudo isso. A paz que Jesus dá, ela é uma paz espiritual, interior. Ela é uma paz que vem pelo Espírito Santo de Deus. De forma que mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades, nós temos paz. Porque nós temos paz em Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus ele vai voltar. E a data da sua volta ninguém sabe. Mas pelos sinais que ele diz na própria palavra dele, se aproxima cada vez mais. A pergunta é, você está preparado? Pense nisso. Que Deus nos abençoe.